Oi! Hoje eu vou falar de novo sobre julgamento. Muitas pessoas podem se perguntar, mas por que ela tá falando tanto sobre julgamento assim? Gente, eu falo sobre o que Deus me manda falar. Antes de fazer os vídeos, eu oro e eu pergunto, Espírito Santo, o que é para eu falar hoje? E ele me entrega uma palavra e eu simplesmente falo sobre aquele assunto. E a gente vai falar sobre julgamento. Então, provavelmente, se eu estou falando sobre julgamento, é porque Deus quer tratar alguma coisa em mim e quer tratar alguma coisa em você aí. Principalmente se está incomodado. Quando a gente fica incomodado é porque Deus está cuidando. 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse versículo é um versículo muito usado na Santa Ceia, mas o que o Senhor me disse em relação a esse versículo foi o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entenderam a chave aí? Eu vou examinar a mim mesma, eu não vou ficar examinando o outro, eu não vou ficar vendo o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. O meu irmão, ele já faleceu, ele dizia muito para mim assim: cuidado, Gleibia, quando você apontar um dedo para uma pessoa. Porque quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, você está apontando 3 dedos para você. Ele falava que uma a gente apontava para Deus e que a gente apontava o outro para a pessoa e que 3 dedos, e é verdade, né, estavam apontados para mim. Então, desde cedo, eu aprendi muito sobre essa questão de ficar apontando os erros dos outros. E tem uma diferença muito grande entre a gente apontar o erro de uma pessoa e entre a gente ver que uma pessoa está errando e a gente exortar essa pessoa, a gente chamar essa pessoa e falar: olha, você está fazendo isso e errado, e isso não é de acordo com os princípios, com a sua essência, com a sua criação, ou né, com as regras da vida, isso não é o correto. Isso é uma coisa. Agora, apontar o erro do outro é a gente julgar. E eu já falei, né, nessa questão de julgar, o único que vai nos julgar, o único que tem o poder de nos julgar é o nosso amado Jesus Cristo. Só Jesus pode vir e falar: epa, peraí, deixa eu ter uma conversa muito séria com você. Sabe aquela vez que você fez isso? Pois é, foi assim, a sua sentença é tal. Porque ele é o dono de todas as coisas, ele veio, nos salvou. E agora, com o final dos tempos, ele vai vir para nos julgar, ele é o nosso juiz, ele é que está ali para poder ver o que a gente fez e o que a gente faz. E, gente, é até interessante falar sobre essa questão do final dos tempos, porque, assim, a impressão que eu tenho, e eu vou falar impressão porque eu não sei das coisas, né? Deus permite que a gente saiba o que ele quer que a gente saiba. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele vai vir como um ladrão, sem se perceba. Um ladrão, ele não bate na casa de uma pessoa e fala: oi, dona Maria, amanhã às 7 horas da noite eu vou vir assaltar a sua casa. Isso não existe. Então, Jesus ele vai vir dessa forma, de uma forma, em forma de surpresa. Até fazendo um parênteses aí, para as pessoas que não gostam de surpresa, eu acho melhor começar a gostar. Porque vai ser um momento glorioso. Eu penso, né? E eu anseio por esse dia, porque o mundo, ele jaz no maligno. A gente tem vivido tempos, e não é da agora, a gente tem vivido tempos desde muitos anos, onde a humanidade, ela se deprecia muito. E uma das formas que a humanidade se deprecia é justamente nessa questão de julgamento. Então, a questão do julgamento aqui, eu acredito que é pra gente poder começar a cuidar da nossa vidinha e deixar a vida alheia. Porque esse versículo, ele é muito usado na Santa Ceia justamente porque é um momento onde Paulo, né, ele aqui na carta de Coríntios, ele está dizendo para as pessoas como é que a pessoa deve se comportar durante a Santa Ceia. Então você vai lá, sujeito, você se examine primeiro, você veja o que você fez errado, né? Você perceba, porque o que você vai receber é o corpo e o sangue de Cristo.
Isso em um ato profético, mas é o corpo simbólico, na verdade, mas é o corpo e o sangue de Cristo. Já parou para pensar na grandiosidade disso? Eu acho que muita gente não se dá conta do que é esse momento. E assim, quando eu falo Santa Ceia, eu não estou tirando fora as outras igrejas cristãs, não. Porque é o pão e o vinho que representam o corpo e o sangue de Cristo. Esse corpo e esse sangue daquele ser que eu chamo de perfeito, que eu chamo de amado, e que veio em forma humana, assim como eu, que tem carne e osso. E cara, Jesus veio aqui para falar assim: vocês acham que vocês não conseguem? Ah, mas vocês conseguem, porque eu consigo. E ele veio, o verbo se fez carne. Ele veio em carne. Esse corpo que se fala aqui, não é esse corpo físico só, não é esse sangue físico, mas é o ato que Jesus teve para conosco, da entrega, tanto do corpo físico, de estar ali na cruz, quanto do corpo espiritual. É grandioso demais isso. E se a gente parar para pensar, a gente vai querer receber o que é mais sagrado, o que é mais puro, o que é mais limpo, sendo impuros.